Questão número 13, Enem 2020. O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação da pressão. Então, aqui está o gráfico, vamos continuar a leitura. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então vamos lá, gente. Aqui ele está falando sobre a variação da pressão em Pascal. Então a gente precisa o quê? Calcular qual é a variação de pressão sobre a pessoa. E o teorema de Stevin, ele afirma que teorema de Stevin. Ele afirma que a diferença de pressão entre a superfície da água e um ponto numa profundidade H, vou considerar que a densidade da água é D, tá? É DGH, beleza? Então essa é a diferença de pressão entre aqui em cima e aqui embaixo. Então vamos chamar aqui, por exemplo, de PA e PB. Delta P é a pressão lá embaixo, que é maior, menos a pressão lá em cima, que é menor, tá? Essa é a diferença de pressão. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o ΔP e olhar no gráfico. Vamos pegar os dados? Quais são os dados? Vou já substituindo eles, tá? A densidade, ele chama de ρ. Isso aqui é uma letra grega que lembra a letra P, tá? Mas, na verdade, é a letra grega ρ, tá? Então, a densidade, que eu chamei de D, é 1000 kg por metro cúbico. A gravidade, ele deu logo acima, 10 metros por segundo ao quadrado. E agora precisamos descobrir quanto vale a profundidade. E aí, a gente tem o seguinte, galera, esse H do teorema de Stevin é a profundidade a partir de uma certa lâmina d'água. Então, por exemplo, como eu quero saber a diferença de pressão entre esse ponto e, depois que o mergulhador for removido, a superfície aqui, ó, então eu tenho que pegar o desnível entre o ponto onde o mergulhador se encontrava e o ponto onde ele vai estar, né, para onde ele vai ser removido. Ou seja, quem é o H que a gente vai considerar? O H que a gente tem que considerar é esse cara aqui, ó. A profundidade é 50 metros. É a diferença entre os níveis das lâminas d'água, aqui no caso, tá? Porque ele está nessa região que tem um bolsão de ar, cuja pressão vai ser a pressão aqui na superfície dessa lâmina d'água. Isso quer dizer que esse 30 aqui, ó, não vai servir para absolutamente nada. Deixa eu fazer o X aqui para cima, tá? Só para indicar que esse X aqui, ele é irrelevante. Então, o H vale 50, é só jogar na formulinha. 50, beleza. Só que aí, isso daqui vai dar em Pascal. Como ele quer em quilopascal, quilo é 10 a terceira, tá? Ele quer em quilo aqui, ó. Então, vamos deixar esse carinha escondido aqui do lado, ó. Isso aqui, 1000 é o mesmo que 10 a terceira. Então, como assim, né? Então, isso aqui vai dar ΔP igual a 10 a terceira vezes o que sobrou, 500. Só que esse 10 a terceira, eu passo para a direita. Então, isso daí vai dar 500 vezes 10 a terceira Pascal. Vou fazer bem devagar aqui, ó. Porém, 1 quilo vale 1000, né? Então, nós temos o quê? 500 mil Pascal. Ou seja, 500 quilopascais, né? Então, vamos olhar ali no gráfico. Agora, olhando aqui no gráfico,
500 é a variação de pressão. Para uma variação de pressão de 500, o tempo de descompressão é de 60 minutos. Beleza?